Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem, beleza? Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com fã, gente falando, e às vezes até entrar um clientinho para nós ganhar a moeda. Não, repare, beleza? Temos notícia do Mengão do pós-jogo de ontem, as repercussões, as entrevistas, análise, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal. Dá um apoio pra gente nesse esse, deixar seu like para que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas, beleza? Vamos lá. E perguntado para o Paquetá sobre qual posição que ele prefere jogar, ele disse o seguinte, numa resumida aqui, porque ontem ele jogou na posição de segundo homem do meio de campo, junto com o Pulgar, volante, beleza? Mas entenda que hoje não tem aquele 10 clássicos. Os volantes hoje, eles são como os meias. Como fosse meio, só que tem um volantão, aquele que é o que é para pegar mesmo bicho, que é o Pulgar, aquele cara que é o pegador, o caçador. E tem um outro volante que vai atuar quase como um meia. E foi a função que o Paquetá disse. Perguntado para ele, porque ele estava sendo escalado como meia pela ponta esquerda, direita. Perguntado para ele, ele falou assim que o Felipe Luiz, com conversa com o Felipe Luiz sabe o lugar que ele gosta de jogar, que ele prefere jogar. Isso não quer dizer que ele não possa jogar em outras funções e que ele também não, eu não gosto de jogar. Não, ele joga, beleza? Mas o que ele quis dizer é onde ele consegue exercer melhor a função é jogando como ele jogou ontem. E isso também, se você for reparar, aconteceu contra o Sampaio Correia, que o Flamengo ganhou de 7-1, e ele também jogou bem. Então não era, tipo assim, o adversário que era fraco, é a posição que ele mais joga, que é a que ele sempre jogou, que mais jogou. Ele atuou pela ponta esquerda como meia, atuou pela ponta direita, e atuou como volante, e atuou como segundo volante lá acima, como se fosse um meio, um 10 clássico. E é sempre ali que ele rende mais, e ontem saiu o primeiro gol de Lucas Paquetá, beleza? Então vamos lá. E o que que Felipe Luiz falou na entrevista de ontem? Nós separamos uns pedacinhos. E uma coisa que ele falou que ficou decepcionado foi da torcida ter vaiado o Emerson Royal. Beleza? Lá, olha pra você ver. O Emerson Royal veio muito focado para dar a volta por cima. Treinou nas férias, treina todos os dias, fez um jogo na fase defensiva perfeito contra o Vitória. O que me deixou decepcionado foi que parte da torcida xingou ele no intervalo, simplesmente por mania, por já estar na moda. O time ganhando de 1-0. Isso me corta o coração, porque é um jogador que está dando a vida para aspirar e precisa de apoio, precisa de carinho do torcedor. Ele vai render cada vez mais e já está rendendo. Finalizou. E é verdade, a torcida tem muitas vezes que tem a maniazinha de ficar vaiando. O cara joga mal, não, quem que não vaiar? Né, tem que vaiar alguém. Sempre tem alguém que a torcida tá pegando o pé. Aí a turma fica pedindo Varela. Eu cansei de ver a turma vaiar e criticar o Varela. O Varela, ele era um dos mais criticados no Flamengo. Aí hoje a turma fica pedindo o Varela. Beleza? O Wesley, que foi vendido para Roma de sucesso lá, cansou de ser xingado no Flamengo e ser vaiado. A torcida criticava ele demais. Beleza? Todos os jogadores que jogam no Flamengo sofrem isso. O Pulgar, que hoje não é elogia, também foi criticado no Flamengo. Beleza? Então é sempre assim. Tem que pegar um, e é quase uma modinha mesmo. O Felipe Luiz, ele está certo. Parece que virou uma moda, vai ao cara. E o cara nem foi o pior em campo. O Flamengo, ele jogou ontem regular. Ninguém foi excelente. Beleza? O Paquetá foi melhorzinho em campo. Eu acho que o Paquetá foi melhor em campo. Mas também não foi assim nota 10, nota 7. Não. Foi bom. Todo mundo jogou regular e deu para vencer. Ponto. Beleza? Mas vai ao cara no primeiro no intervalo, saindo pro jogo, ganhando de 1-0. Não é legal, beleza? Se você vai no estádio, você tem que ir para apoiar. Vai depois do jogo. E lá, vamos lá, ó. E o que mais que o Paquetá falou na entrevista de ontem, que nós destacamos aqui? O Pedro. Por que que o Pedro não entrou? O Pedro parece que chegou até aí para o aquecimento, mas não se sentiu confortável por causa de umas dores que ele estava sentindo lá. O Pedro relatou que está com dor no músculo do adutor da coxa. E pode ser que se entrasse poderia forçar. Ele estava sentindo que poderia arrebentar, ou seja, ele estava sentindo uma dor no músculo adutor da coxa, se ele fosse o músculo arrebentar. Se arrebenta, filho, é quase 2 meses para recuperar. Então é preferível que o cara não vá ao campo, trate isso aí com remédio, antibiótico, alguma coisa, e fique pronto para o jogo, que
contra o Lanús, que é só na quinta-feira, beleza? Vamos lá, ó. Deixou a decisão pra gente, ele não quis arriscar, explicou o Felipe. É lógico, quando ele falou isso aí, o departamento médico falou assim, opa, pera aí, filhão. Pera aí, dá um tempinho aí, vamos segurar que dá pra gente ganhar como nós temos em campo e ganhamos, beleza? Então tá certinho. Por isso, a ausência do Pedro no jogo, num clássico importante de ontem. É pré-temporada, amigo, o cara joga um jogo, no outro ele já tá cheio de dores, aí tem os treinamentos físicos que costuma ser mais pesado na pré-temporada, aí às vezes o cara, se ele tá sentindo dor, poupa ele, que se arrebentar é 2 meses depois, beleza? Então vamos lá para a próxima notícia. Felipe Luiz elogia Paquetá e defende Everton Araújo do Flamengo. Se for para a Europa, vai ser mais valorizado. O que ele quis dizer? Ele gostou do jogo do Paquetá ontem, que, como eu disse para vocês, ontem foi o melhor jogo dele do Flamengo pelo adversário, jogando fora de casa contra um adversário difícil, e o Paquetá ontem foi bem e ainda fez gols. Beleza? Poderia ter feito até um outro lá de cabeça lá, por pouco passou muito rente a trave, né? Mas poderia ter feito, tá? Vamos ver o que ele falou do Paquetá. O gol é importante para a equipe. O Paquetá joga e faz tudo para potencializar a equipe. Queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensamos no que é melhor para o time do Flamengo. O Paquetá fez um grande jogo, um jogo sólido, deu muito valor à posição que ele estava em campo. Foi premiado com um gol depois do final do jogo. Teve uma outra chance para poder finalizar, diz Felipe para completar. Hoje está difícil aqui, o negócio está parado. Mas principalmente o trabalho defensivo que ele fez, muito concentrado. Estou muito feliz com a atuação dele. Ele não tem dúvida que ele ainda vai evoluir. Tem muito para evoluir. Ainda está pensando um pouco para executar as ações. A hora que ele desempenhar sem pensar, vai fluir melhor. Ele vai melhorar e o time vai crescer. O que está acontecendo? Falta de entrosamento. O que ele está falando, que ele está demorando, está pensando um pouco, ele pega a bola, ele não sabe ainda como é que faz a movimentação dos outros jogadores, dos companheiros deles, beleza? Ele já, com o tempo, ele vai pegar a bola, ele já sabe que um vai fazer um facão, que o outro vai correr por trás do zagueiro, que o outro vai passar por trás dele. Ele já vai saber melhor o esquema tático do treinador. Por enquanto, ele está assimilando. Eu vivo aqui falando, desde quando ele chegou, ele estreou. Ele estava acostumado com um time mais reativo, ele ficava esperando o time atacar e saiu no contra-ataque. Ele, como meia, ele viu os pontas correndo aqui, então ele ia colocando as bolas para os caras correr e servindo o pessoal. Ali o Flamengo, ele está pressionando e o time adversário está tudo aqui na frente dele. Então ele vai ter que estudar melhor o posicionamento e a forma com que eles ocupam os espaços para atacar o time adversário. Com o tempo, isso aí vai pegar com o tempo. Isso aí é entrosamento, beleza? É isso que o Paquetá precisa. E perguntaram também sobre o Everton Araújo, que é o nosso volantão da base, que já estão tendo interesse nele. E o que ele falou foi o seguinte: é um jogador que tem menos valor no Brasil do que fora. O que ele quis dizer com isso? Que quando ele falou isso, que quando ele sair para fora do Brasil, ele vai ser muito mais valorizado do que ele é dentro do próprio Flamengo, do que a torcida valoriza ele. Ele falou assim: é um excelente jogador, a torcida não dá o valor que ele merece. Quando ele sair do Brasil, ele vai ser mais valorizado. Eu tô achando que isso é uma dica, porque esses dias aí fiz um vídeo falando que tem times da Europa já interessados no Everton Araújo. Inclusive, um deles era o próprio West Ham, de onde veio o Paquetá. Beleza? Esse já está dando um aviso. Ele vai sair. E eu gosto do Everton Araújo. O moleque joga bem e vai ser valorizado. E quando for para a Europa, vai pegar lá. Olha, o moleque vai ficar top. Vocês vão ver. É jogador que no futuro vai estar na seleção. Pode aguardar. Everton Araújo é jogador que no futuro vai estar na seleção, assim como foi o João Gomes. Beleza? Vamos para uma outra notícia aqui. Todas as notícias que nós demos até agora era da ESPN. Agora nós estamos pulando para o Bola VIP. Ó, Bola VIP. O Flamengo topa vender Gonzalo Plata mesmo com Prestígio e Felipe Luiz e aguarda a proposta no meio do ano. O que eles vão esperar? O Flamengo pagou 51 milhões de reais no Gonzalo Plata e vão esperar a Copa do Mundo para ver se tem propostas para ele, porque ele vai jogar a Copa, né? Ele é titular na seleção dele da Equador, beleza? Mas por que o Flamengo pensa em coisa? Porque eles acham que o Gonzalo Plata, apesar disso aí eu falo desde o ano passado, nossa, como eu fiz vídeo criticando isso aí e as decisões foi por isso.
O Gonzalo Plata, ele é muito esforçado, corre pra caramba, marca bem, beleza? Mas ele tem um defeito grave, que é o passe e finalização. Ele não faz gol. Gonzalo Plata não faz gol. E quando chega lá na frente para tomar decisão, ele muitas vezes toma a decisão errada. Muitas vezes ele não chuta, atrasa para chutar, aí quando não dá mais para chutar pro gol, ele vai dar o passe e a turma já está marcada, aí ele erra o passe, o último passe, aquele passe do gol. De tirar a nota 10, beleza. Ele tira a nota 5, ele marca bem, ele rouba a bola, ele corre, ele abre espaço, correria e tal, bom voluntário. Mas o que o Flamengo entende é o seguinte, ele precisa de um jogador que saiba finalizar e que tome as decisões mais certas e mais rápidas, beleza? Então o Flamengo não descarta vendê-lo depois da Copa. E outra coisa que o Flamengo também não gosta muito dele é o tanto de festa que ele participa. Solteiro, beleza? E participa de muitas festas assim, o tempo todo saindo notícia de ter festa, festa, festa. E o Flamengo tá querendo um cara mais coisa. Então o Gonzalo Plata está no mercado, beleza? E vamos lá. Aliás, o Bap falou disso até sobre o Vinícius Júnior. Que o Paquetá é diferente. O Paquetá é casado, tem filhos, não sei o quê. O Vinícius Júnior não tem para quem voltar. O que ele quis dizer quando ele falou do Vinícius Júnior não tem para quem voltar? O Vinícius Júnior quer gandaia. Então a mentalidade dele é outra e a do Flamengo hoje é outra. Então, até o Vinícius Júnior, todo mundo sacou, foi isso. Beleza? Ó. E o Bruno Henrique vai se aposentar e quer renovar com o Flamengo. Ó, o negócio é o seguinte, o Bruno Henrique, no final do ano, ele completa 36 anos. 36 anos. E acaba o contrato dele com o Flamengo. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e assinar com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano. Beleza? O Bruno Henrique, ano passado, estava falando que esse ano de 2025, de 2026, seria o último ano de contrato dele, que ele iria se aposentar. Ele achou que ele não teria condições físicas, mas pelo que ele está mostrando, nos últimos tempos ele mudou de ideia e fala que está pretendendo ainda prolongar um pouco mais a carreira dele. E tem conversas já com o staff deles, mas vão deixar mais lá para a final da Copa do Mundo, que é o Bruno Henrique, ele não vai querer jogar em outro clube assim se o Flamengo quiser ir. O Bruno Henrique quer ficar no Flamengo e prolongar a carreira no Flamengo. E o Flamengo entende que dá ainda para dar mais um ano de contrato para ele, até ele chegar aos 37 anos. E assim, um ano, se ele estiver bem ainda fisicamente, que ele é um touro, dá mais um ano, e assim vai. E o staff dele também está tranquilo por causa da boa relação e por causa da vontade do jogador. Então, Bruno Henrique e Flamengo já sim começaram a conversar sobre renovação, mas não vai dar ênfase agora. Nossa, tem que... Não, depois do meio do ano, depois da Copa, beleza? Então, Bruno Henrique pode acertar aí pelo menos mais um ano com o Flamengo. Ó, o Flamengo vai jogar a Recopa na quinta-feira, beleza? A Recopa Sul-Americana é o campeão da Libertadores. Flamengo contra o Lanús, campeão da Sul-Americana, na quinta-feira, às 21h30. Deixa eu confirmar aqui. Será na Argentina na próxima quinta-feira, no estádio Cidade de Lanús, beleza? Às 21h30 e depois volta para o Maracanã no dia 26 de fevereiro, que no caso seria a semana que vem. Então o Flamengo vai jogar contra o Lanús na quinta-feira, às 21h30, beleza? Rapaziada, então é isso. Dê seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende nosso vídeo para outras pessoas. Aqui tem umas notícias do Flamengo, não tem nada relevante, é essa mesmo. As outras é só especulação, viu, irmão? Aquelas notícias requentadas, nem gosto de trazer muito para vocês. Essas são as mais importantes de hoje. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente aí, e até o próximo vídeo. Valeu!